Boa noite, alunos. Vamos à nossa aula 2, ainda na unidade 1, tá? A disciplina é elaboração de projetos e nós vamos ver hoje entre as páginas 10 e 18. Esse vídeo vai ser mais rápido porque é só para nós finalizarmos essa unidade, certo? Vai ser um vídeo bem mais curto do que o anterior. Nós vamos ver agora a produção do conhecimento e sua difusão, tá? Em outras partes, nós vamos estudar como o conhecimento é formado e como ele se espalha, ok? Não há neutralidade em se tratando de ciência, pesquisa, produção intelectual. Portanto, afirmar que a ciência é neutra pode resultar em concordar que o ser humano, um ser essencialmente político e construtor da realidade, é desprovido das vivências que lhes interessam ou ingenuamente ignora. Bem, pessoal, o que é que nós temos aqui, tá? Nós vamos falar sobre a questão do conhecimento e da ciência, tá? A ciência e o conhecimento, eles não são neutros. Por quê? Porque eles são produzidos por seres humanos e nós, seres humanos, em tudo aquilo que criamos, colocamos a nossa opinião, tá? O nosso caráter, a nossa essência, a nossa personalidade. Então, a ciência, ela não é neutra, tá? De qualquer maneira, o pesquisador tem o pertencimento a um contexto mais ou menos crítico, ou mais ou menos politizado, mais ou menos orgânicos. Os interesses são tão explícitos quanto ocultados por essa ou aquela razão. Na difusão de um conhecimento produzido cientificamente, além de se levar em conta os procedimentos técnicos acadêmicos reconhecidos e referenciados pela comunidade científica, do ponto de vista da sua universalidade, o que é óbvio, ocorrerá o que podemos denominar aqui de visibilidade e revelação do pesquisador. Tá. Então, primeiro, o conhecimento ele é produzido, tá? E na produção do conhecimento a gente não tem neutralidade, porque as pessoas acabam colocando seu ponto de vista quando vão produzir o conhecimento. E depois que o conhecimento é produzido, ele é divulgado, ele passa pelo processo de difusão, tá? E essa difusão do conhecimento, ela vai dar uma certa notoriedade ao pesquisador. O pesquisador, quando ele cria determinada teoria, determinado projeto, assim que ele é divulgado, tá? Se aceito pela comunidade científica, dará visibilidade ao pesquisador envolvido no projeto. Os autores que sustentarão o teor acadêmico de um trabalho de pesquisa revelarão em tempo a visão do mundo do pesquisador, considerando processos ideológicos que podem ser constatados no teor do seu discurso escrito. Estamos falando da identidade ideológica do autor, do seu pertencimento, da sua organicidade e seu compromisso com o social, independente da área de pesquisa, humanas ou exatas, ou tipo de pesquisa, se qualitativa ou quantitativa, tá? Aqui é uma continuação daquele raciocínio que eu falei para vocês. Todo ser que constrói conhecimento, junto com o conhecimento construído, ele agrega seu ponto de vista, tá? Sua visão social, o modo como ele pensa sobre as coisas, tá? A sua ideologia. Até aqui estamos nos referindo introdutoriamente à produção do conhecimento e sua relação com concepções teóricas reveladoras de verdades, ainda que relativas acerca do perfil do pesquisador e sua opção e atuação política e ideológica. Adiante vamos iniciar uma discussão sobre a difusão do conhecimento ou formas de comunicação e achados acadêmicos e suas implicações. Então, gente, os pesquisadores, eles, ao produzirem o conhecimento, compartilham seu ponto de vista. E isso a gente pode perceber mesmo, não só no ambiente de pesquisa, mas em todos os locais que envolvem conhecimento. Por exemplo, na sala de aula, os professores, em algumas matérias que pedem conhecimentos mais políticos, a gente consegue perceber que alguns professores colocam sua ideologia, como, por exemplo, nas aulas de história, às vezes o professor é de direita ou de esquerda, e ele acaba colocando seu ponto de vista quando vai ensinar os alunos, porque quando nós produzimos o conhecimento,
Nós colocamos um pouco da nossa personalidade, não tem como dissociar, não tem como separar as duas coisas, tá? Autoria e ética na difusão do conhecimento. Escrever sobre difusão do conhecimento requer saber quais são as tipologias ou maneiras de disponibilizar conhecimento, nesse caso, conhecimento científico, resultados de pesquisas acadêmicas e instituições de ensino superior, guardados os respectivos e legítimos direitos autorais. Tá. Agora nós vamos falar das maneiras como o conhecimento científico é difundido, como ele é divulgado e a respeito também dos direitos autorais, porque na era da internet que nós vivemos é muito comum o copiar e colar, tá? Então tem que haver um certo reconhecimento para as pessoas que de fato foram responsáveis por produzir aquele conhecimento, não somente por aqueles que copiaram, tá? Olha só. Didaticamente, a UFMG, através do sítio da Escola Odontológica, menciona o formato com modalidade de TCC, trabalho de conclusão de curso. Bem, baseado na grade da UFMJ, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, aí nós temos os principais tipos de trabalhos acadêmicos, tá? De trabalhos de pesquisa. Essa grade é adotada pela UFMJ, também é adotada por todas as universidades federais. E algumas das instituições privadas também seguem essa linha, tá? Nós temos o trabalho monográfico, também conhecido como monografia, tá? Artigos originais, o artigo de revisão de literatura, artigos de caso, clínico e produções tecnológicas. C. Patentes e registros de propriedades intelectuais e de softwares. D. Desenvolvimento de aplicativos, materiais didáticos e instrucionais, cartilhas de produtos, processos e técnicas. E. Produção de programas de mídia. F. Relatório conclusivo de pesquisa aplicada. G. Protocolo experimental ou de aplicação ou adequação tecnológica. H. Protótipos para desenvolvimento de equipamentos e produtos específicos e projetos de inovação tecnológica, tá? Então, essas são as modalidades de pesquisa mais comuns utilizadas pelas universidades, principalmente as federais, tá? Nelas eu quero destacar, nessas modalidades, eu quero destacar a H, que são os protótipos, tá? Protótipos eles são equipamentos, tá? São equipamentos desenvolvidos por algumas instituições de pesquisa, tá? Como uma máquina, por exemplo, no curso de engenharia, que vai ter determinada função, tá? Então, quando a gente tem a criação de alguns robôs, dependendo do curso, tá? Que isso acontece, é muito comum nas universidades, a gente vai ter o desenvolvimento do protótipo. É um modelo, tá? Um modelo piloto, um inicial de alguma coisa. Normalmente de máquinas. Ok? Outro ponto importante é o F, que é o relatório conclusivo de pesquisa aplicada. Quando nós fazemos pesquisas práticas, por exemplo, pesquisas em laboratórios, tá? A gente cria o chamado relatório, que nada mais é do que um documento onde vai estar sendo descrita toda a pesquisa, ou seja, todos os procedimentos que foram realizados durante aquela pesquisa, tá? É um modelo interessante também. Recomendamos a vocês, alunos, que pesquisam na internet fontes e materiais de autoria livre. Uma solução proposta para acervos que encontram-se disponíveis e livres à informação científica, estabelecida pelo Creative Commons, que tem a adesão de mais de 40 países a partir dos instrumentos jurídicos claros definindo se uma obra intelectual será liberada para distribuição, utilização e até cópia. Desse modo, cria-se alternativas ao direito de propriedade intelectual tradicional, uma vez que o proprietário pode permitir o acesso às suas obras e de forma que ele deseja que isto ocorra. A combinação de 4 tipos de princípio determina as licenças possíveis. Olha só, esse site que é mencionado aí, o Creative Commons, ele é um ambiente onde vários pesquisadores publicam seus trabalhos
e eles dão acesso às pessoas ao seu trabalho, entendeu? Só que eles fazem uma limitação, eles dizem até que ponto as pessoas podem utilizar a sua pesquisa, mas é um ambiente legalizado, tá? Através disso, se você extrair essa pesquisa desse site, você vai estar extraindo de acordo com a autorização do autor, tá? Aí nós temos alguns parâmetros, como a questão das combinações, que vai determinar se uma licença para utilizar determinado projeto é possível ou não. E esses parâmetros são 4, tá? A atribuição, o uso não comercial, não a obra derivadas e compartilhamento pela mesma licença. A atribuição permite que outras pessoas copiem, distribuem e executem a obra de sua autoria. O uso não comercial permite que outras pessoas copiem, distribuem e executem a obra de sua autoria e as derivativas a partir dela, mas somente para fins não comerciais, certo? Então, no primeiro caso, a gente tem a distribuição só das obras primárias. No segundo caso, que é o uso não comercial, a gente pode usufruir das obras primárias e daquelas que derivaram dela, tá? Só que não para fins comerciais. O terceiro caso é de não a obra derivadas, permite que outras pessoas copiem, distribuam e executem a obra de sua autoria somente cópias exatas, mas não obras derivadas. Ou seja, você só pode reproduzir a pesquisa do autor conforme ela é, você não pode fazer adaptações. Depois a gente tem o compartilhamento pela mesma licença, o último aí, que permite que outras pessoas distribuam obras derivadas somente sobre uma licença idêntica àquela que rege a sua obra, tá? Então, você só pode distribuir a obra de um autor se você tiver a mesma licença que ele teve ao desenvolver a sua pesquisa, tá? Essa foi a nossa aula. Obrigada pela atenção de vocês. Um abraço.